Boa noite ou bom dia. Estamos novamente juntos para trabalharmos algo que assim é muito importante nas nossas redações. Costuma ter erros em relação a isso que nós vamos trabalhar hoje. E isto vai ajudá-los não somente para redigir melhor, mas questões também que podem cair no seu vestibular. 1/10 faz diferença. Então vamos trabalhar bem direitinho isso hoje, depois vocês vão fazer bem direitinho os exercícios da apostila, tá certo? O trabalho é sobre o quê? Pronomes. E não é a última vez não, outras vezes vamos trabalhar com pronome ainda, viu? Pronome é um probleminha às vezes para se redigir. Esses pronomes eu vou referir o quê? A colocação pronominal. Então vamos iniciar dizendo o seguinte, que vocês já conhecem os pronomes retos, aqueles que você usa no verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Tá. Esses pronomes retos, todos eles funcionam como sujeito da oração. Tá certo? Portanto, eles não podem ser colocados após o verbo, porque após o verbo vem o objeto direto ou objeto indireto, tá certo? Os complementos verbais. Então, eu vi a flor e peguei ela. É um erro crasso. Depois de verbo não se usa ele, ela, nada disso, certo? Por quê? Porque eu, tu, ele, nós, vós, eles, já disse para vocês que são os pronomes retos. Eles não podem estar depois do verbo aplicado dessa forma, colocado dessa forma, tá? Então, vi a flor e peguei-a. Aí nós temos o que? O pronome oblíquo. Se não pode usar o pronome reto como complemento do verbo, deverá haver outros pronomes que possam ser usados após o verbo. Existe? Claro, existem. Quais são? Os pronomes oblíquos. Não é? Os pronomes oblíquos, o, a, lhe, me, se, te, se, etc. Nos, certo? São os pronomes oblíquos que nós usamos após o verbo, como complemento do verbo, e nunca os retos. Tá certo? Muito bem. Quando nós usamos os pronomes oblíquos após o verbo, nós estamos usando um caso chamado ênclise. Ênclise quer dizer após. E na norma culta da língua, vocês devem realmente dar preferência à ênclise. O texto fica mais bonito, mais elegante. Tá certo? Ou seja, o pronome após o verbo. Entretanto, existe também a próclise, antes. Existem casos em que obrigatoriamente você deverá usar o verbo, o pronome oblíquo, antes do verbo. São alguns casos especiais que nós colocamos aqui, 1, 2, 3, 4, só. Tá? Então, tirando esses casos, o resto vocês vão usar a ênclise. Depois nós vamos falar também mesóclise, que é um caso assim, pequenininho, tá certo? Mas vamos falar por enquanto somente em próclise e ênclise. Então vamos lá. Quando nós devemos usar de preferência para redigir ênclise, mas quando é obrigatório usar a próclise. Nesses casos, palavras negativas. Não lhe falou a verdade. Jamais lhe diria isso, certo? Então, como tem o não, ou jamais, em tempo algum, etc, etc, vamos dizer assim que essas palavrinhas aqui, essas 4 regrinhas aqui, elas funcionam como se fosse imã. Elas puxam o pronome para antes do verbo. E você deverá usar próclise, tá certo? Mas só nesses casos que eu comecei a falar agora. Tirou isso, joga ênclise em tudo, ponto, acabou. Não precisa nem especificar muito o caso de ênclise. Né? Se não cai nenhum desses casos aqui, ênclise, tá certo? Né? Com exceção do verbinho no futuro do presente e futuro do pretérito, que nós vamos falar daqui a pouco também. Então, quando a próclise é obrigatória? Caso 1, já falei, com palavras negativas. Caso 2, com os advérbios, qualquer tipo de advérbio, e os pronomes, eu coloquei rei aqui, né? Que eu estou referindo mais aos pronomes relativos, indefinidos e interrogativos. Mas se você não guardar tudo isso, não guardar esse tal desse rei, você faz o seguinte, tem pronome? Então, para não errar, eu uso a próclise, qualquer tipo de pronome. Isso vai facilitar, tá bom? A sua vida. Então, se tiver advérbio,
esses pronomes, se não lembrar desses pronomes em geral, então você vai trabalhar com o quê? Com a próclise, né? Alguém me falou, alguém lhe falou o segredo. Olha o alguém aqui, ó. O que é isso? É um pronome, né? Um pronome indefinido. Do i aqui do rei, ó, tá? Pronome indefinido. Então, necessariamente, não poderia ser alguém falou-lhe, tá? Necessariamente é próclise. E isso aqui tem que ser memorizado, entendido e depois memorizado mesmo. Não tem outro jeito, tá bom? Então, pronomes, quem me viu chegar? Ó, um pronome interrogativo. Quem, um pronome interrogativo, então, também é um caso de próclise, né? Um advérbio agora. Muito lhe agradeço pelo favor. Muito, advérbio de intensidade, né? Se eu pus o muito, que é um advérbio, então, caso de próclise, certo? Ainda, caso de próclise, frases exclamativas e optativas. Deus o abençoe, meu filho, né? Acho que todo mundo ouve bastante isso, não é? E também no caso de conjunções subordinativas. É bom que, ó a conjunção subordinativa aqui ligando duas orações, que vos, qualquer outra coisa, encontre, chegue na hora certa, etc. Tá? Ou vamos usar, viu o colega que lhe emprestou o livro, o que, né, a conjunção subordinativa, é caso de próclise também. Então, em síntese, só esses quatro casos. Palavras negativas, advérbios e pronomes, não é? No geral, e se você lembrar especificamente os relativos, indefinidos e interrogativos, frases exclamativas e optativas e conjunções subordinativas, ponto, só. Só isso daí. Qualquer um desses 4 casos, você deverá usar a próclise, tá? Não esquecendo que palavra negativa, advérbio, pronome e conjunção subordinativa são ímãs que puxam, então, o pronome oblíquo para antes do verbo. Tudo bem? Está resolvido. Tirando o caso de próclise, o resto você vai usar ênclise em todos os outros casos para ficar uma norma bonita, uma norma, né, para você trabalhar na norma culta da língua, não é? Ficar bonitinho o seu texto. Vamos lá. Diga-me, se tivesse um não aqui na frente, seria não me diga a verdade. Por quê? Porque tem a palavrinha negativa. Mas não tem a palavra negativa, não tem advérbio, não tem pronome, não cai nenhum desses casos. Então, ó, não caiu nenhum desses casos, então o que você vai escrever? Diga-me a verdade, que é o caso de ênclise, né? Ele vê, ó, e outra coisa, hein, que eu percebo muito nos textos de vocês. Vocês começam a frase com o pronome oblíquo. Você escreveria, por exemplo, observa isso, me diga o que ele falou. Não, quando você inicia a frase, necessariamente é ênclise. O pronome átono deve estar após o verbo. Depois de vírgula também, depois de ponto e vírgula também, depois de qualquer pausa. Guarde já isso, é muito importante, tá? Então está, ó, o verbo começando a frase, não tem nada que atrai aqui, né? Nenhum ímã. Então diga-me a verdade. Iniciou crase, necessariamente, então, ênclise, tá? Ele veio, vírgula, disse-me tudo. Depois de vírgula, depois de ponto e vírgula, depois de qualquer pausa, necessariamente, ênclise. Deve comportar-se bem, afastando-se do mal. Bonitinho, né? Então, veja aqui, ó. Estamos com 2 verbos aqui, né? Deve comportar-se, após o verbo, bem, afastando-se, outra vez o verbo afastar, do mal. Veja que esse afastando é um verbo que está no gerúndio. Sempre que termina em NDO é gerúndio, né? Afastando, falando, brincando, sonhando, sorrindo, tá? NDO é gerúndio. Então, após o gerúndio, que também é um verbo, ênclise. Entretanto, uma pequena exceção. Se o gerúndio estiver acompanhado da partícula se, então você usa a próclise, tá? Em se falando de colocação pronominal, tá certo? Então seria falando-se de colocação pronominal, mas se tiver o em na frente,
Ele vai puxar, no caso gerúndio, em se falando. Mas é um caso específico de gerúndio, guarde muito bem, que é isso que cai na prova, hein? Essas pequenas coisas, tá bom? Pronto, então, bonitinho, resolvido, caso de próclise, simples, só esses ímãs que nós temos aqui, certo? O resto tudo, como você vê, é ênclise, com exceção do verbo no gerúndio acompanhado da partícula C. E, para encerrar, não lhe direi isto. Veja que aqui o verbo está no futuro do presente, aquele que termina em irei, não é? E aqui embaixo em iria, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Contar-lhe-ia, né? Diria. Então acabou com urei, futuro do presente, com uria, futuro do pretérito. Está uma frase correta? Está. Por quê? Porque, olha, está aqui, ó, o ímã. O ímã puxa em qualquer caso, né? Se tem o não aqui na frente, não lhe direi. Mas, se não houver nenhum ímã, como que nós falaríamos? Dir-lhe-ei tudo que desejas, ou tudo que eu posso dizer, não é? Tá certo? Então, esse caso é de mesóclise. Mesóclise vem de meio, né? Então, nós usamos a mesóclise para verbos no futuro do presente e futuro do pretérito, que termina em irei, primeira pessoa, e em iria, tá certo? Então, sempre no meio, olha como fica bonito, como fica elegante, né? Dir-lhe-ei tudo. Já imaginou que bonitinho você aplicar assim nos seus textos, os pronomes todos certinhos? Ponto positivo para você, não é? A norma culta da língua. Muito bem, essa é a aula ou o encontro de hoje. Vamos usar direitinho a colocação pronominal. Então, nós vamos assim, aprender direitinho, fazer todos os exercícios e, em particular, trabalhar os nossos textos, os seus textos, suas dissertações com os pronomes bem colocados. Qualquer diferença no vestibular é diferença na sua notinha. E escrever na norma culta é muito bonito, não é? Então vamos trabalhar direitinho, fazer uma boa fixação e a partir de hoje, hein, vou observar mais ainda a colocação pronominal de vocês no texto que vocês escrevem, tá bom? Um prazer, tchau, até lá!